O nome da pregação de hoje é o problema dos relacionamentos. E hoje, o problema dos relacionamentos sou eu. Eu decidi adotar esse título, porque Paulo aqui no finalzinho do capítulo 1, Paulo está resumindo, ele está dando uma descrição do coração humano sem Deus. O que aconteceu com o homem depois que o homem pecou? Depois que o homem caiu, qual é o estado do homem? E aí ele começa a dar alguns exemplos de pecados que fazem parte da existência humana, que é como o ar que nós respiramos. E você vai notando aqui que quase todos esses pecados, de alguma maneira, estão relacionados ao próximo. E eu, então, tenho, acho que é a terceira pregação com esse tema, o problema dos relacionamentos, o pecado. É sempre o pecado, é isso que Romanos está dizendo, é isso que a Bíblia diz. Porque, olha, a injustiça, a malícia, a maldade, a inveja, o homicídio, tudo isso é cometido contra quem? Contra o próximo. E eu, então, tenho tentado mostrar que isso aqui não é o estado apenas daquele homem não regenerado, que essas maldades ainda fazem parte de nós, que nós ainda somos pecadores e precisamos lutar contra o pecado que habita em nós. E ele que é o grande problema dos nossos relacionamentos. Então vamos ler novamente Romanos 1:28. Assim, por haverem rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano. E hoje eu vou pregar a partir daqui, engano, que eu já preguei as outras características. Engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam tais coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Hebreus capítulo 4, versículo 12, o texto bíblico declara que a palavra de Deus ela é como uma espada que penetra no coração humano. E faz o quê? Separa, vai fazendo divisões, vai separando. E faz o seguinte também, ela é apta, a palavra de Deus, como uma espada, ela penetra no homem e ela é apta para discernir pensamentos e os propósitos do coração humano. A palavra de Deus, ela é capaz de desvendar o seu coração. Você, sozinho, não consegue. Por mais próximo que esteja de si mesmo, você não consegue se encontrar. Você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é. Somos malignos. Somente a palavra tem a capacidade de abrir o seu coração e de revelar para você quem você é. Quantas vezes eu já aconselhei senhoras, senhores, que fizeram coisas horríveis, absurdas, e em lágrimas, quantas vezes em lágrimas, a senhora me dizendo assim, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso, eu nunca imaginei isso, nunca imaginei que eu seria capaz de fazer isso. A palavra de Deus, ela é apta para revelar quem você é. Você não se conhece. Seu coração é um picareta, é um salafrário, é um estelionatário, em que o maior de todos os bobos é você mesmo. Somente a palavra de Deus é capaz de revelar quem você é. É por isso que tantas vezes temos tantas dificuldades no casamento e em tantos lugares. Porque nos consideramos bons. Não sabemos quão depravado nós somos. O segredo de termos relacionamentos abençoados em casa, no trabalho, aqui na igreja, depende muito de nossa noção de pecado. Muito. E é por isso que domingo após domingo, quinta após quinta, quase sempre, eu venho aqui e exponho o meu e o seu pecado. Vamos lá.
vou mostrar para você o que a Bíblia diz a seu respeito, de como é o seu coração, porque essas características aqui também dizem respeito a nós. Primeiro, Paulo fala aqui hoje sobre engano. Engano. A palavra em grego é dolo. Dolos, mais especificamente. De onde vem a nossa palavra dolo? Engano. Atrair com engano. Assim o dicionário The Strong define essa palavra aqui. Atrair com engano. Atrair com engano. Isso é dolo. Vou dar alguns exemplos. E deliberaram prender Jesus à traição. A palavra aqui é dolos, a mesma de Romanos. E eles arquitetaram, planejaram pegar Jesus. Como? A traição. Esse seria o método. Como é o método do traidor? Ele não vem de peito aberto. Ele engana. Ele vem com um beijo. Como fez Judas? Como eles fizeram? Como os fariseus fizeram? Arquitetaram, planejaram, buscaram alguém de dentro, do grupo. Pegaram alguém de dentro. Marcaram um sinal. E o sinal, totalmente enganoso, era esse. Um beijo. E Jesus, que conhece todas as coisas, diz, com um beijo, um sinal de afeto e de carinho, você faz o oposto? Você quer me matar? Engano. Atrair com engano. A Bíblia também fala de Elimas, que era mágico e se opunha a Paulo. Ó, filho do diabo, cheio de todo engano. Dolos. Eu citei os assassinos de Jesus. Os assassinos de Jesus. Citei um mágico, um macumbeiro, um pilantra. Agora, vou falar de mim e de você. Vou citar Davi, que atraiu com engano. Davi adultera. O marido da mulher estava em combate, o lugar que Davi deveria estar. Davi não está. Davi não está. Não é meu tema hoje? Aqueles que estão o tempo inteiro, acordou tarde. Quem está na guerra não tem nem muito tempo para pecar. É esses que querem viver uma vida preguiçosa, que costumam ter muito tempo para ver o que não presta, para assistir o que não deve. Davi, então, adultera e manda que o marido de Betseba volte. Por quê? Porque a mulher está grávida. Então, Davi chama Urias. E Urias vem. Imagine o privilégio, poder jantar à mesa do rei de Israel. E não era qualquer rei, era o rei de Israel, o maior de todos os reis, o rei Davi. Que honra! Que honra! E lá então a mesa está farta, o rei lhe dá tudo que Urias quer, homenageia Urias, enaltece Urias e diz, grande Urias, agora vá para casa e durma com sua esposa em paz, você merece. Você merece, Urias. Todas as pessoas que estavam ali, que não sabiam da história, podiam muito bem olhar aquilo, toda aquela honraria, todas aquelas vestimentas, a comida, a festa, a celebração, e pensar, que dia, como Urias foi honrado. Mentira! Mentira! Canalha! No pior, sim, na pior momento, a pior descrição que você quiser dar de um homem é a de Davi. Canalha! Canalha! Dolos, engano, atrair com engano. Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez isso. Mas aí o Zé Crentinho diz, eu jamais engano ninguém. É brincadeira. É brincadeira. Eu nunca sou mentiroso. Eu jamais sou tentado a enganar, a atrair com engano, a ser uma coisa para os outros que na realidade eu não sou. Meu Deus, basta abrir o Instagram, o WhatsApp, a fotinha do perfil do WhatsApp das pessoas, para você ver isso. Esses dias
Uma pessoa me mandou uma mensagem pelo Zap, né? Não reconheci e tal. Eu falo, beleza. Aí fui encontrar com a pessoa, não a encontrei. Estando ali na minha cara, não a encontrei. E ela, não, sou eu aqui. Ô, pastor, sou eu aqui. As pessoas o tempo inteiro, é uma máscara constante. É o tempo inteiro enganando, mentindo. Veja como um pastor pode fazer isso. Gente. Quem sou eu? Tão maligno. Aí as pessoas, que humildade. Que é isso? Atrair com engano. Atrair com engano. Quantas vezes podemos ser simpáticos, atenciosos, simplesmente por obter algum benefício, mas não é real. Não é real. Engano. Engano. Segundo, Paulo fala sobre depravação. Depravação. Ele diz aqui, engano, depravação. Na versão revista e atualizada, a expressão é traduzida assim, malignidade. Então, depravação, malignidade. Muitas vezes nós associamos a palavra depravado com pecados sexuais. Aquele cara é um depravado. Saiu com várias mulheres. É um depravado. Mas a palavra, ela abrange mais do que apenas uma corrupção sexual. Depravação é corrupção em todos os sentidos. Não apenas sexualmente, mas no trato do dinheiro. Depravados na mente, no coração, corrompidos por completo. Fisicamente, até fisicamente, somos corrompidos. Ou você acha que nós nascemos para morrer? Ou você acha que quando Deus nos fez, nós deveríamos apodrecer? Somos corrompidos. A ideia é de algo que foi feito originalmente, produzido para algo, mas agora ele foi afetado. Ele foi corrompido no meio do caminho. É como se cada aspecto do nosso ser funcionasse com defeito. É como se fôssemos um GPS viciado, que naturalmente sempre se inclina para o lado errado. Sempre. Se você já assistiu Senhor dos Anéis, é um clássico espetacular. Espetacular, aqueles que acham que é juvenil. Não é, é genial. Sméagol era um ser puro, mas ele ficou tão apaixonado pelo anel, o anel que daria poder absoluto a ele, que ele se transformou em um monstro. Ele era alguém puro, de coração nobre, e se transformou em um monstro. É assim que a Bíblia me descreve. É assim que a Bíblia descreve você, depravado, em todos os aspectos da sua existência. De maneira que nós, por exemplo, não dizemos como eu ouvi esses dias, de um homem não cristão. Não, isso aqui na minha casa não. Aqui a gente não faz isso. Se referindo a um pecado específico. O cristão nunca diz isso. Ele diz assim, pela graça de Deus não fizemos. Pela graça de Deus, com a ajuda de Deus, nos manteremos assim. Mas não há nada de tão depravado e ruim que nós não podemos praticar. Não há nada. Não há nada mesmo. Nada. Essa definição de quem a gente é fundamental. Fundamental. Primeiro, para que você não confie em si. Isso é primordial nos nossos relacionamentos. Quando alguém acusa você, se você sabe que você é assim, você de cara diz, pode ser, é possível. Se a mulher vem e fala para o marido, você está sendo egoísta, você não está pensando na casa em primeiro lugar. Pode ser. Se o marido retruca, você está usando a criança para realizar seus sonhos. É possível. É possível. É possível. Mas os homens deste mundo
Sabe quem são os piores? São aqueles que se consideram os melhores. Um dos melhores homens que pisaram neste mundo foi Paulo. E ele descreve a si mesmo como o pior dos pecadores. Um dos homens mais canalhas que já pisaram neste mundo se chama Robespierre. A biografia dele é chamada de pureza fatal. Ele se declarava puro, justo, nobre. Foi um canalha. Levou para a guilhotina centenas de pessoas. Decretou o terror na França. Paulo, eu sou o pior, fez o bem. Robespierre, eu sou muito bom. Trouxe o caos ao seu país. Essa definição de que somos completamente depravados, em primeiro lugar, é um chamado a não confiar em si. Em segundo, a buscar um milagre. Milagre. Porque hoje tem surgido tanto coach. Antigamente era o palestrante motivacional. Acredite em si mesmo. Confie em si mesmo. Por quê? Isso tem muito a ver com a definição de quem a gente é. Um abandono dessa noção de pecado humano, essa noção bíblica que declara que você é maligno. Ora, se eu sei que eu sou completamente maligno, não dá para ficar acreditando em mim mesmo. Se eu sei que eu sou depravado em todos os âmbitos da minha existência, fisicamente eu sou um fraco. É isso que eu sou, um fraco. Intelectualmente eu sou gado. Se Deus não me guiar, sou gado. Qualquer um me engana. Qualquer um. Gado total. Essa definição me leva a ajoelhar e orar. Salva-me. Em Efésios, Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos. Um morto não precisa apenas de ânimo, de palavras motivacionais. Um morto precisa de um milagre. É isso que nós precisamos. Um morto não precisa de ajuda. Um morto não precisa de dicas. Um morto não precisa de um discurso motivacional. Um morto necessita do poder de Deus, do milagre do Senhor, do Espírito Santo vindo sobre ele a cada manhã e o transformando e o mudando. É isso que você precisa. É por isso que um crente tem que orar todos os dias. Como um crente pode não orar? Sabendo disso que somos podres, miseráveis, intelectualmente, fracos, fisicamente, mortos. Como podemos nos levantar de manhã sem abrir a boca e dizer: Deus, me livra do mau caminho, me livra do enganador, me livra da praga, da seta que voa de dia, me livra. Como um crente pode se levantar e a primeira coisa a fazer não ser orar? Terceiro, caluniadores. Afirmação falsa. É isso, caluniar é isso, fazer uma afirmação falsa que visa denegrir a imagem de alguém. Isso é... Por quê? Por que fazemos isso? Porque muitas vezes, na internet, as pessoas compartilham uma notícia ruim de alguém sem nem ter certeza. Na dúvida, já compartilham. É uma espécie é uma maneira de você ajudar a caluniar. Você está sendo cúmplice ali. As pessoas têm prazer nisso. Gostam. Quando ouvem, escutam uma notícia ruim de alguém. Principalmente dos grandes. Aos olhos deste mundo e aos olhos dela mesmo. Um fulano, jogador, sei lá quem, teve uma tragédia, fez algo muito feio, horrível. Que é como um manjar, é como um alimento para aquelas pessoas, essa notícia. E aí, sendo verdade ou não, compartilham, sem nem mesmo atestar. Por quê? Você tem duas maneiras de parecer maior. Primeira, é que você se desenvolva, você cresça e você se torne grande. A segunda é diminuir os outros. É assim,
Por isso, a calúnia, o objetivo de diminuir as pessoas, de diminuir os outros. E quarto e último princípio, inimigos de Deus. Paulo fala isso. Aqui, inimigos de Deus. Verso 30. Inimigos de Deus. Essa inimizade humana faz parte do coração humano. Ela se materializa como? Como? De maneira prática. Ateísmo? Não. Não. Pode olhar a história humana. O ateísmo sempre foi a exceção. Talvez estejamos no período mais ateu de toda a história humana. Mas, via de regra, os homens manifestam sua rebeldia a Deus, não dizendo, eu não creio que Deus existe. Eles manifestam a sua rebeldia a Deus, a sua inimizade a Deus, criando outro Deus. Outro Deus. Os profetas descrevem esses rebeldes no Antigo Testamento como idólatras. O idólatra é aquele que crê em Deus, mas ele crê num Deus que ele criou, que ele inventou. Os idólatras, eles não são idólatras apenas porque adoram a Baal, mas porque concebem uma ideia de Deus, uma ideia errada acerca de Deus. A idolatria é toda concepção humana acerca de Deus. Toda concepção à parte da Escritura. Tudo aquilo que a Bíblia não diz acerca de Deus e os homens dizem, isso é idolatria. Por exemplo, o meu Deus não manda ninguém para o inferno. Não há ele chama de Jesus. Não há uma imagem aqui, não há gesso, não há madeira, não há um presépio, não há nada, não há nada. Há apenas uma ideia. O meu Jesus não manda ninguém para o inferno. Isso é um ídolo. Você pode chamar de Jesus, mas é um ídolo. Note, por exemplo, aqueles judeus que frequentavam o templo, oravam ao Senhor, diziam defender as causas de Deus, no mesmo instante em que arquitetavam planos para matar Deus, para matar Jesus. Oravam a Jesus, ao Senhor Deus, Yahvé. Diziam defender as causas de Deus, mas estavam aptos, prontos, preparados para matar Deus. Por quê? Porque o que Deus queria era diferente do que aqueles líderes judaicos queriam. Deus era um empecilho para o cumprimento de todas as cobiças e paixões daqueles homens. Eles, por exemplo, lucravam muito com a falsa fé lá no templo. Crer em Jesus implicaria em parar de fazer aquilo. É claro que Jesus, aquele Deus, o único Deus ali, não caberia no coração, na cabeça daquele povo que queria continuar roubando. Nesse instante, por conta do amor ao dinheiro, eles começam a travar uma batalha com Jesus. O texto bíblico diz que eles tinham inveja de Jesus, eles tinham medo de perder a posição. Então, eles arquitetam contra Jesus por medo de perder prestígio, de perder dinheiro. É o mesmo que acontece hoje. É o mesmo que acontece com inúmeras pessoas que se dizem cristãs, que pregam uma Bíblia, que dizem seguir a Bíblia, mas quando ouvem uma pregação bíblica, verdadeira, que confronta um pecadinho de estimação, elas dizem, isso aí não é o meu Deus, e estão dispostas a qualquer coisa, inclusive a denegrir o pastor, a mentir sobre ele, a falar mal, a agir com desrespeito, a qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Deus é bom, nós somos maus, há um conflito constante. Constante. Por isso que aquela cena de Jacó lutando com Deus, sabe? É uma parábola, é uma figura da minha existência, da sua existência. Esse conflito. Deus quer uma coisa e nossa carne, nossas paixões querem outras. E aí a gente precisa ser quebrantado pela palavra e pelos sofrimentos da vida. É esse combo. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Palavra e sofrimento. Palavra e sofrimento. Pregação e quebrantamento. Pregação e humilhação. Esses dois elementos. Para que a gente comece a perder para Deus.
como Jacó perdeu, porque esse é o único jeito de ganhar pregação e sofrimento. Que Deus nos ajude. Para encerrar, aqui eu estou expondo a lei de Deus para você. Se você que está aqui nos visitando, você que ainda não é crente, não é um cristão genuíno, não há esperança para você. Ou você acha que você pode obedecer isso aqui por si mesmo? Se você me ouviu pregar e concluiu, sim, eu fiz isso, eu pequei, eu já enganei, eu menti. Então você tem que ir para o inferno. É o que a Bíblia declara. E é o que a Bíblia declara sobre todos os homens. Mas então, pastor, a esperança, sim, a esperança é que tenhamos fé que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, para que na cruz todas as nossas culpas fossem direcionadas a Ele. E pela fé, nós podemos ser declarados justos, o único jeito de se apresentar diante de um Deus justo. Mas tendo você crido nisso, você então é salvo. Se você ainda não fez, você está condenado. Faça isso, se arrependa hoje, creia e seja salvo. Sendo salvo, tendo sido justificado, então você volta mais uma vez para a lei mais uma vez, para que você então ande em santidade. Para que a cada dia você conheça o seu coração maligno e possa ser transformado, para que naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, estejamos prontos para o grande e maior evento da nossa existência. O evento em que nós iremos nos encontrar com o nosso Criador. Vamos ficar de pé?